Então, quando a Lu passou para mim, fez o convite e falou do tema do congresso, né, que é Cristo, a esperança viva, eu achei o tema, já gostei assim de cara do tema, porque eu achei uma palavra forte para ser falado, para a gente poder estar compartilhando e lembrando disso. Já é uma palavra, falam tanto de palavra positiva, né, que a gente tem que ter. Então, isso me soou bem. Cristo, a esperança viva. Daí eu fiquei pensando, gente, eu sirvo a Cristo. Ele é a esperança viva. E já me deu, sabe, uma confiança nisso, de falar assim, é o meu Senhor, é esse. Então, eu já fiquei animada e com pensamentos assim. Daí a gente vai, né? Vai para lá com os pensamentos, eu vou falar isso, surgem tantas ideias, e a gente vai... também não posso também viajar tanto nas ideias, né? E daí eu fiquei... Depois caiu a ficha. Falou, gente, eu vou lá falar para aquela mulherada. Gente, que nervoso, né? Mas ainda bem que aqui em Curitiba é frio. Se vocês verem minha perna tremendo, ou as mãos, é por causa do frio. Não é nervosismo, não. Mas dá nervoso, sim, gente. Você fica pensando, fala assim, ai, meu Deus, não vou dar conta disso. Mas depois, como eu já disse, a gente se consola. Fala, não, nós estamos em família, todas somos irmãs aqui. Quem ainda não é irmã está aqui para ouvir e não está aqui para ficar julgando ninguém. E juntas nós vamos ter, eu acredito, esses 3 dias vai ser maravilhosos para nós. Então, o nosso texto de referência, não sei se estava ali, mas o nosso texto de referência que nós vamos trabalhar, se vocês quiserem abrir nesse texto, é 2 Coríntios 4, 16 a 18. O texto fala assim, 2 Coríntios 4, 16. Eles me deram o tema até 17, mas eu acrescentei o 18. Que cairia, daria certo. Diz assim, no 16. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Nesse texto, Paulo estava falando para os irmãos de Corinto para que eles não desanimassem, que qualquer sofrimento, que qualquer tribulação que estivessem passando, nada seria comparado com a vida que teria na eternidade, junto com Deus. Então, esse livro de 2 Coríntios, ele fala de consolo. O Paulo, ele era consolado nas suas tribulações por Deus. Oi? Tá melhor. Então, Paulo, quando estava falando... melhorou, né? Está saindo melhor. Então, Paulo, nesse livro, o 2º livro de Coríntios, é um livro que fala de consolação. Paulo fala que ele era consolado por Deus. Nas suas tribulações, quem o consolava era Deus. E, nesse momento, nessa passagem, ele está consolando aqueles irmãos que estavam passando por dificuldade, para que eles não olhassem para as coisas
que estavam aqui na terra, mas que eles conseguissem colocar o olhar no que é eterno. Porque quando nós decidimos por Cristo, nós topamos essa vida e nós decidimos o quê? Cristo é o meu Senhor. Então, nós não somos mais deste mundo. O nosso lar já não é mais aqui. O nosso lar é lá com Deus. Então, todas as coisas que nós formos fazer aqui, o nosso caminhar, o nosso andar, precisa ser com o olhar lá, sem desviar os nossos passos. E quem melhor para falar de sofrimento do que Paulo? Acho que a maioria aqui conhece tantas dificuldades, tanto sofrimento que Paulo teve por seguir a Cristo. Então, ele era aquele que realmente poderia consolar alguém. Ele tinha gabarito para isso, né? Era uma pessoa que era provada. Foi provado muitas vezes na fé. A partir do momento que aceitou a Jesus, começou as provações. Tanto que Jesus falou para Ananias, né? Quando Ananias nem queria ir lá falar com ele, falou assim, não, vai lá, porque ele vai ver o quanto vai ser difícil, né? O quanto vai ser difícil, o quanto que vai ser sofrer por meu nome, né? Então, Paulo já foi designado que ele iria sofrer por falar do Evangelho, ele seria perseguido. Então, Paulo, quando ele olhava o chamado que ele tinha recebido do Senhor, ele lembrava de quem ele era quando ele estava lá nas trevas. Ele conseguia ter gratidão no coração, porque ele olhava, lembrava, olha, o Paulo de antigamente, ele era um assassino. O Paulo, ele não tinha misericórdia de mulher, de criança. Ele perseguia o cristão. Ele era convicto do que onde ele estava, a religião que ele seguia, era o que era certo. E não tinha o que impedisse ele de ir atrás, ele não tinha pena. Não, a minha está certa e isso aqui está prejudicando a nossa religião. Então, se é um tropeço, eu vou fazer o que manda. Se é para encarcerar, eu encarcero. Se é para deixar morrer, deixa morrer. Eu dou o meu aval para esse aqui morrer, porque é um perseguidor, não está fazendo da maneira que Deus fala. Ele tinha convicção do que o que ele fazia era o certo, até que chegou Jesus na vida dele e o parou. E ele conseguiu ver, da mesma maneira que nós. Quando nós aceitamos Jesus, nós também conseguimos olhar o nosso passado e ver que podridão. Gente, como que Cristo pôde fazer todo esse sacrifício por mim? Como que pôde me tirar daquele lamaçal? Como pôde morrer por mim? Quem morreria por mim? Nem eu mesmo. Tinha coragem né, de assumir todos os meus pecados. Então, Paulo, quando ele consolava, ele era porque ele já era consolado por Deus. Ele já lembrava, o consolo nosso também é esse, de lembrar, mesmo que ninguém nos console, que às vezes a gente fala, ninguém me compreende, mas quando nós olhamos para trás, a gente lembra, Jesus me consolou. Bem antes de eu conhecer Jesus. Ele me amou bem antes de eu amá-lo. E teve misericórdia de mim. E me tirou daquela situação que eu estava. Ele lembrou de mim. Já pensou? Lembrou de cada uma de nós aqui. Essa compreensão de quem ele era, de onde foi resgatado, o encorajava a passar por todo o sofrimento, com boa consciência para com Deus e com fidelidade no seu ministério. E nós? A gente consegue passar pelos sofrimentos com essa fidelidade com Deus? Acreditando que todo sofrimento que nós temos aqui
não desmerecendo o sofrimento de ninguém, porque nós temos sofrimentos aqui, se a gente for contar, né, muitas aqui, é de chorar. Paulo não estava desmerecendo o sofrimento, mas ele estava falando, olha, o que nós temos no eterno é indizivelmente melhor, é muito maior, cobre qualquer sofrimento, supera. Então, tenta olhar para isso. Esse era o consolo que Paulo estava dando ali para aqueles de 2 Coríntios, nessa carta de 2 Coríntios. Então, ele vivia com fidelidade no seu ministério, ele cumpria o seu chamado, ele falava de Cristo para as pessoas, mesmo sofrendo. E nós, quando nós estamos sofrendo, nós fazemos isso? Nós continuamos, olha, eu estou sofrendo, mas eu preciso continuar a minha vida com Deus, com fidelidade. Isso aqui, eu consigo enxergar o sofrimento, mas Cristo é maior. Tudo isso vai passar. Tudo isso vai ficar aqui. É por um pouco tempo. Como diz, né? A felicidade tem um tempo e a tristeza, o sofrimento também o mesmo tempo. Todos os dias tem 24 horas. É assim que nós deveríamos encarar, assim, né? Mas quando nós estamos sofrendo, parece que o nosso sofrimento é muito maior do que os dias de felicidade. Lá em casa, eu tento falar assim para os meus filhos, para o Chesco é meu marido, né? Quando a gente está passando por momentos muito gostosos, momentos felizes, eu falo assim, olha, vamos registrar esse momento. Vamos fixar bem esse momento. Porque vai vir os dias difíceis. E se a gente não tiver nada registrado na nossa mente, a gente acha que a nossa vida é só sofrimento. A gente não consegue ver nada de bom, não consegue ver uma bênção de Deus na nossa vida. A gente fica com dó de nós mesmos, se achando, ai, olha, parece que Deus não... Eu já pensei assim, sabe? Quando eu estava sofrendo, eu ficava, Senhor, o Senhor não está olhando por mim? Parece que me esqueceu aqui. Eu estava fazendo tudo certinho, Senhor. E como que esse sofrimento na minha vida? Eu não mereço isso. Ah, não é justo eu passar por isso. Talvez justo não é. Mas temos que passar. Pela situação que nós temos, qualquer situação que vem em nossa vida, nós temos que passar e com fidelidade, com o que nós confessamos no dia que nós nos entregamos a Deus. Lembrando das promessas que nós fizemos de, olha, pode todo mundo desistir da fé. Eu não. Eu vou continuar. Mas se esse ali desistir, você ficar sozinha? Se eu ficar sozinha, eu não desisto. Eu estou aqui para servir o meu Senhor. Daí, no momento de desespero, eu quero correr do Senhor. Quero correr de tudo quanto é... Às vezes o irmão vem me consolar, fala, não, você não está entendendo o meu sofrimento. Você não está conseguindo entender. Nem quero consolo, nem paro para ouvir. Então, Paulo estava parando aquele momento para falar para esses irmãos. Eles estavam ouvindo Paulo. O chamado que Paulo recebeu na sua vida, ele mudou a sua vida e de milhares e milhões de pessoas com o seu chamado. Ele não mudou só a vida dele. Ele entendeu que não podia ficar parado. Vamos ler um pouquinho no 2 Coríntios 4, do 13 ao 15. Um pouquinho. Como que um discípulo não fica parado quando ele entende o seu chamado? Diz assim, em 2 Coríntios 4, 13 ao 15. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé
como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graça por meio de muitos, para a glória de Deus. O professor Enio, quando ele está dando, ele deu essa aula de 2 Coríntios, ele colocou uma frase que eu copiei dele, que ele fala assim, ó: ninguém fecha a boca daquele que crê. A graça se multiplica por falar, e outros ouvem e creem. E por crer, fala. Então, gente, se nós cremos, não tem como fechar a nossa boca. Não tem sofrimento que possa fechar a nossa boca. Nós precisamos falar desse Deus maravilhoso que nós temos. Nós precisamos nos animar. Nós precisamos ser contagiantes. Nós precisamos ser aqueles que falam, que vivem aquilo que falam e que contagiam. Onde nós formos, onde nós estivermos, as pessoas notem: essa pessoa é diferente. Essa pessoa tem algo diferente. E o que nós temos de diferente? É Cristo, nosso Senhor. É Ele que nos dá condições de sermos diferentes. Nós somos diferentes só porque temos Cristo. Sem Cristo, nós somos aquela lá do passado. Ou até pior. Fala que a gente fica pior, né? Sem Cristo. Nós precisamos ter aquele bom perfume agradável a Deus. Sabe aquele cheirinho de perfume que quando você está assim em um ambiente, passa aquela pessoa cheirosa, assim, às vezes você está até a cabeça baixa, você puxa o ar até mais fundo, fala: nossa, que pessoa cheirosa, gente, já quer saber o perfume que ela passa, né? Quer saber que cheirinho. Hoje eu abracei a irmã ali, ela está com o cabelinho tão cheiroso, já senti, que cheirinho gostoso que está seu cabelo. É tão bom, né, a gente sentir esse cheirinho gostoso. Então, quando a gente passa numa perfumaria, lá em Londrina a gente tem, o centro de Londrina a gente fala de calçadão, lá. Não sei como que fala aqui. Então, às vezes a gente está passando e tem uma loja, uma perfumaria, você pode estar passando distraído, mas aquele perfuminho chega assim, você fala: que delícia, dá vontade de entrar naquela loja. Dá vontade de ficar ali, de tão gostoso que é. Daí chega aquelas moças, né? Tudo arrumadinha, tudo maquiada, cheirosinha. Eu sempre penso: deve ser bom trabalhar aqui, né? Está sempre cheirosinha, está sempre retocando os perfumes, perfume novo que chega, está sempre experimentando, né? Eu sempre tenho a impressão que aquelas moças são sempre muito cheirosas. Pelo menos aparentam, né? Não fiquei cheirando, onde eu vou cheirar elas lá para ver. Vou matar minha curiosidade para ver mesmo se são cheirosinhas. Para quem não sabe, eu já trabalhei, eu sou técnica em patologia clínica, em análise de patologia clínica. E eu trabalhei até o Guilherme, estava grávida do Guilherme, daí eu parei de trabalhar, depois eu voltei, o Guilherme era muito apegado comigo, ficou dodói, eu não resisti àquela carinha e parei de trabalhar, né? E eu fazia análises de exames, e o setor que eu trabalhava, que eu fazia análises, era de urina e de fezes. Esse era o setor que eu trabalhava. Então, vocês já vão imaginando o bom perfume onde eu trabalhava. Gente, na minha sala não tinha ninguém que queria ficar lá conversando comigo. Não queria ficar perto de mim. A secretária chegava assim, com material. Ela chegava na porta. Antes, quando eu comecei a trabalhar, era todo mundo no mesmo... Era o laboratório pequenininho, trabalhava assim, só em bancadas, cada um na sua bancada, todo mundo junto lá. Eu não sei por que me colocaram numa sala lá no fundo, trancada. E quando eu estava preparando
aquele material, principalmente, tinha muita brincadeira, né? As fezes tinha que preparar, tinha que chegar o material, tinha que tirar, pôr numa uma coisa bonita de se fazer. Coloca uma gaze, tem que dissolver com água, filtrar, né? Então você imagina, né? Vários materiais daquele. Não, mas tinha. Antigamente não tinha essas pipetas automáticas, viu? Você tinha que ficar forçando aqui. Não, mas as festas não faziam com pipeta. Mas a urina, sim. Então, as pessoas chegavam lá na hora do preparo do meu material, as pessoas corriam dali. A sala, eles me fechavam naquele fedor lá, me trancavam. Eu achava uma falta de companheirismo, né? Então, eu entendi. Eu falei assim, olha, eu não tinha um bom perfume naquele momento, não. Todos os amigos fugiam de perto de mim. Só iam lá na hora que acabava todo aquele fedor lá das análises. E vocês acreditam que eu estava até acostumado com aquele fedorzinho? Eu nem sentia mais, gente. Tudo a gente se acostuma. A gente se acostuma com o fedor. Parece que não. Mas aí as pessoas falam assim, meu Deus, que horror que está essa sala. Eu falo, está assim? Eu nem mais percebia que estava fedorento o meu lugar. Eu só via que as pessoas não queriam ficar lá, né? Me evitavam ao máximo. Eu tinha que ajudar os outros quando eu terminava meu serviço. Eu ia lá ajudar os outros, fazerem o preparo. Ninguém vinha me ajudar. Então, o bom perfume chama a atenção, como o mau perfume também. Esse bom perfume eu tenho hoje. Hoje eu posso andar confiante. Hoje eu não sou mais aquela fedorenta do passado, não. Eu não sou mais aquela que Deus tirou lá. Eu não sou mais aquela que carregava o pecado. Que o pecado, muitas vezes, é muito nojento, né? E a gente nem percebe. A gente nem percebe que está suja, enlamaçada, fedorenta, até que vão nos avisando. Olha, Cristo fala assim. Cristo quer que você seja assim. Não é dessa maneira. Eu aprendi assim, a viver dessa maneira. Não, não é assim, não. Tem jeito, você tem jeito, minha filha. Que bom, né? Nós não precisamos ficar naquela imundície que vivíamos antes. Nós hoje temos o bom perfume. Esse bom perfume de Cristo nos faz caminhar com confiança. Vocês não são assim depois que conheceram a Cristo? Eu não tenho mais medo de enfrentar assim, as pessoas, de conversar com as... Estou aqui hoje, né, gente? Estou nervosa, mas medo não. Né, a gente tem condições hoje de falar de igualdade com as outras pessoas. Cristo vai nos capacitando. Ele nos valoriza. Ele nos coloca, às vezes, coisas que nós nunca tivemos. Nos dá autoestima, nos eleva, nos põe como filhos. Que coisa boa, não é? Isso tem que nos dar ânimo. Isso tem que nos fazer ser fiéis a Deus. Nós não conseguimos imaginar onde Deus pode nos levar. Mas quando nós confiamos nas suas promessas, as promessas se cumprem. Quando Paulo aceitou o chamado de Jesus, ele mostrou uma poderosa ação de arrependimento, de desprendimento do que era, mesmo diante do desconhecido. Ele confiou e ele teve fé nas promessas que Cristo fez para ele. E o que é fé nas Escrituras? Acho que a maioria sabe, mas vamos lá conferir. Lá em Hebreus 11, 1. Em Hebreus 11, 1, fala assim:
Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se veem. Pela fé, eu me torno feliz por fazer parte de algo muito maior e muito mais bonito do que eu posso imaginar. O tempo todo, quando eu tenho fé nas promessas de Deus, como naquele bom perfume que eu falei das moças que trabalham, provavelmente elas vão lá renovando o perfume. É assim quando eu tenho fé. Eu vou a todo momento renovando o bom perfume para que Deus se agrade de mim. Porque isso é bom quando eu dou o primeiro passo e vejo, gente, é bom para Deus, mas é melhor para mim. As coisas que Deus fala e que eu faço são boas para mim, dão resultado na minha vida. Quando Deus pede, gente, puxa, parece muita coisa, mas tudo que Ele pede vai me fazer melhor. É para que eu me torne algo melhor. É para que eu seja contagiante, é para que eu possa consolar, é para que eu possa ter sensibilidade na hora de falar, como Ele teve. Então, esse bom perfume a gente vai renovando, a gente vai o tempo todo conferindo. Será que eu ainda estou cheirosinha? Vou lá, passar mais um pouquinho. A gente se preocupa com isso, de estar andando no caminho do Senhor. Se estamos sendo fiéis à palavra do Senhor, a gente vem em todo momento conferir aqui. A gente aceita as palavras de exortação das irmãs, porque eu acredito também que elas querem o meu melhor. Nessa família, elas querem o meu melhor. Então, o que elas falarem não é para que eu vá mal, é para que eu possa ir melhor. Então, como nós não temos condições de imaginar aonde Deus pode nos levar, mas a gente pode acreditar, é muito melhor do que nós imaginamos. É muito maior, muito mais bonito do que qualquer coisa que você já tenha visto aqui na Terra. Em 2 Timóteo 4, 1-5, Paulo está consolando Timóteo, que era como um filho para ele. Paulo era um homem consolador. Em 2 Coríntios 4, de 2 Timóteo, desculpa. 2 Timóteo 4, de 1-5. Fala assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres seguindo as suas próprias cobiças, como se sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o seu ministério. É um ensinamento para nós cristãos. Pregar a palavra em qualquer circunstância de vida que estejamos passando, mesmo que nada esteja cooperando para isso. Manter os nossos pés firmes, nos manter com sobriedade, suportar com sobriedade. Quando nós estamos sóbrios, nossos pés não se desviam. Nós conseguimos nos manter no caminho de Deus, no caminho que Ele nos propõe. Nós conseguimos pensar, nós conseguimos fazer boas escolhas, nós conseguimos ter discernimento.
mas temos que ter sobriedade para fazer isso. Ocupar a nossa mente integralmente em fazer a vontade de Deus e aplicar os dons que nós temos, que nós fomos adquirindo, os dons que já são natos em nós. Então, já pensou quantas coisas nós temos para fazer? De aplicar os nossos dons. Quantas coisas nós podemos fazer da igreja, da nossa comunidade? Quantas necessidades tem aqui? As mulheres, né? Quantas coisas que as mulheres fazem aqui e que muitas vezes faltam pessoas para trabalhar. E às vezes nós lá em casa, nos sentindo, coitadinha de mim, estou tanto sofrimento. Mas se a gente ocupa a nossa mente com as coisas de Deus, pode acreditar, o nosso sofrimento vai diminuindo, porque a gente está ocupada. Os nossos dias passam mais rápido, porque a gente não fica lá em casa só sofrendo. A gente ocupa a nossa mente com outras coisas. As coisas de Deus, o serviço de Deus na fé. Então, Paulo aqui estava falando para Timóteo, Timóteo, não desanima, não fica... Porque Paulo aqui ele ia morrer. E ele era como um pai para Timóteo. Imagina o desânimo que dá mesmo, né? Aquele que é nosso conselheiro, aquele que nos dá força espiritualmente. Paulo estava preso e não ia mais sair. Ele iria morrer dessa vez. E ele estava fazendo uma carta de despedida e passando para Timóteo o bastão e falando, agora é com você, Timóteo. E Timóteo estava entristecido. E ele falou, não, levanta, Timóteo, vamos. Você tem que manter essa doutrina, Timóteo. Pregar a palavra em qualquer circunstância, porque Timóteo era jovem. Imagina as dificuldades que um jovem tem numa igreja para poder, né, levar a igreja. Tudo novo, tudo novo. E Timóteo à frente. Aqueles homens mais velhos querendo dar pitaco no serviço, querendo falar, não é assim que faz, tem que fazer desse jeito. Não, Deus agora pede assim. Não, você é muito jovem, você não sabe de nada, meu filho. Você tem muito que aprender. Senta aí. Não, agora é diferente, não é mais como antigamente, mudou. E agora não tinha mais a força de Paulo, não iria ter mais a força de Paulo junto dele. Que Paulo ele tinha autoridade, ele era respeitado, né? Timóteo era um jovem. Até conquistar o respeito, não ia ser fácil para ele. E Paulo estava animando ele. Timóteo, o segredo é esse. Mantenha-se firme. Prega a palavra. Faça o que eu te ensinei. Paulo, como foi falado, ele era um exemplo de cristão e tinha propriedade para exortar Timóteo. Timóteo era um homem que tinha aprendido todas as coisas boas com a sua mãe sobre Deus. Ele foi bem instruído pela sua avó, pela sua mãe. Então, já era um homem que chamava a atenção pela vida que ele tinha, pelas orientações que ele tinha recebido da família. Olha o tanto que a família, olha tanto que nós, mulheres, aqui fala de 2 mulheres, né? Olha a nossa importância dentro de casa, de orientar os nossos filhos, de ensinar a eles sobre a palavra de Deus, orientar o caminho que eles... Desde pequenininho, parece... não precisa, tão pequenininho, não precisa falar agora, deixa para mais tarde, eu vou falar, a hora que ele estiver correndo o risco. Não, é desde pequenininho, Timóteo era a avó dele, a mãe dele, orientando, provavelmente levava ele nas sinagogas para ele ouvir sobre Deus. Ele já tinha um coração preparado para Jesus, para receber as orientações de Paulo. Ele era um homem diferenciado por causa das 2 mulheres que tinham na sua vida. Olha a responsabilidade para nós mulheres, que muitas vezes nós achamos, eu não tenho lugar, não tenho espaço na igreja, a igreja é muito machista. As mulheres não podem fazer nada, não podem vir pregar aqui na frente, não pode ter no culto e ficar quieta. Gente, mas é só nesse momento, é só no domingo. Nos outros dias você pode falar. Você pode conversar com os seus filhos,
quantas vezes a gente quer vir falar aqui na frente, mas não conversa nem com os filhos. Oi. Nem os microfones estão me aguentando, gente. Então, nós temos importância. Nós recebemos esse legado de orientar os nossos filhos, orientar outras mulheres, as mulheres mais velhas aqui, porque às vezes os velhos vão ficando jogados aí pelo mundo, né? No mundo, os velhos muitas vezes não têm valor. Mas aqui nós temos. Porque eu também estou ficando velhinha, já estou com um monte de dor. Ai, gente do céu, mas tá triste, viu? Tá fácil, não. É um monte de dor. Cada vez que eu vou no médico, descubro uma coisa que tem. Eu estou tomando um punhado de remédio. Estou igual, pior que a minha mãe já. Reservo aquele monte de remédio. Assim, poxa vida. Mas aqui, com Cristo, nós temos importância. Cada uma de nós tem importância. Cada uma de nós tem algo que pode fazer, que pode servir aqui. Todas nós temos utilidade dentro do reino. Cada uma que se for procurar, tem o que fazer. Às vezes, eu não tenho nada para eu fazer, não consigo me... tem sim. Procura que tem. Prega a palavra. Se não tem nada para falar aqui, vai falar para a sua vizinha sobre a palavra de Deus, com a pessoa do mercado, com as pessoas que você conhece, seus familiares. Obrigada. Seus familiares. Gente, a minha família, ela foi pouco a pouco conhecendo a palavra de Deus. Foram um tempo. Hoje a minha irmã está aqui, ó. Há algum tempo já está com a gente. Mas foram 20 anos insistindo, a igreja orando, para que fosse o coração dela aceitasse a palavra de Deus. A minha mãe a mesma coisa, as minhas outras irmãs também, as minhas primas. Já faz um tempinho, né, Dudu? A Tati, minha sobrinha. Então, nós temos trabalho para fazer. E olha que era o meu marido que era insistente, viu? Porque eu fiquei 5 anos resistindo e nem gostava. Vai que povo chato, gente, esse povo que não larga do que toda hora quer tomar café comigo. Toda hora quer vir na minha casa. E abraçação, então? Mas povo que gosta de abraçar, gente do céu. E gosta de querer marcar as coisas para vir na minha casa. Eu tenho que fazer bolo. Nem sei fazer bolo, não sei ainda. Eu recorro a Selminha, que é a boleira lá de Londrina. Meu bolo fica ruim demais. Mas eu resisti. Chegava o pessoal lá em casa, o João foi paciente comigo. Meu Deus, é muito triste falar, não valia nada mesmo. O João chegava em casa, o João ainda gostava um pouquinho dele. Um pouquinho, bem pouquinho, longe. E ele chegava em casa, eu abria a porta. Meu Deus, ô Tiesco, o pessoal lá da igreja de novo. Aqui. E o meu marido aceitou a palavra. E eu brava, falei, que mudar de igreja, nada. Eu nem ia lugar nenhum, mas não queria mudar de religião. Eu sou católica, meu filho. Eu sou isso, eu sou aquilo, mas nunca nem ia na igreja. Só ia na quermesse porque minha mãe deixava. Quando eu era solteira, porque daí dava para dar uma namoradinha, né? Se eu fosse na igreja, eu podia ficar um pouquinho mais na quermesse que tinha. Daí eu podia namorar um pouquinho. Daí eu falava que ia, mas só ia para o final. Só para falar o amém. E eu era resistente, me apoiando lá no que eu nem era nada, e me apoiando lá, resistente. Meu marido me aguentou 5 anos. Às vezes ele ia para a igreja e falava, você vai? Leva todas essas crianças aqui. Vou ficar com criança nenhuma, não. Pode levar. Saía ele com a Karen, pequenininha, das irmãs ajudavam. O Bruno eu ficava porque era doentinho. Não tinha, às vezes, jeito de levar ele, né? O Guilherme eu não tinha ainda. E o Tiesco saía com essa Karen para lá, para cá. Ela só tinha 3 aninhos. E ele carregava para um lado, daí as irmãs ajudavam a cuidar dele. As irmãs tiveram muita misericórdia de mim e me amavam ainda. Queria ir na minha casa, ai, gente. Então, quando a gente vê as pessoas assim, resistentes, eu, pelo menos, hoje eu entendo. Eu falo, vou insistir mais, porque insistiram comigo. E até que um dia eu aceitei.
Eu fui ver, mas eu tive que passar um sufoco, gente. Mas eu aceitei. Eu estava de dieta do Guilherme. Foi quando eu batizei, eu aceitei Jesus. Olha, gente, a partir daquele momento, eu nunca mais quis voltar ao que eu era. Eu sempre peço, eu falava para os, desculpa por ter feito isso com você, mas eu nem lembro, mas eu lembro. Das maldades, as irmãs marcavam para ir na minha casa, aí eu falava, que hora que elas vêm? Eu falava, ixi, lá vem aquelas irmãs. Eu dava um jeito de sair de casa. Coitadinhas, elas pagavam o ônibus, ia para a minha casa, eu fugia. Eu não queria aceitar aquela palavra que elas vinham trazer com tanto amor para mim. Elas estavam vendo a situação que eu estava, elas queriam me consolar. E eu lá fugindo. Ai, gente, olha ali a sabedoria que eu tinha, né? Mas, graças a Deus, elas insistiram. E é isso que Paulo está falando para Timóteo. Insista, quer ser o... Porque não era oportuno levar a palavra para mim. Quem que suportava, gente? Né? Quem que... Eu suporto hoje porque eu era uma dessas e as pessoas me suportavam. Então, hoje eu lembro de mim, às vezes eu vejo as pessoas fazendo a mesma coisa. Eu falo, estou entendendo, eu fiz isso com as pessoas. Né? Que dó. A pessoa investia tempo, dinheiro em mim, e eu não valorizava. E era isso que Paulo estava falando para Timóteo. Só que Timóteo já era um homem de Deus. Eu não era, não, né? Mas as pessoas de Deus ouvem isso. E precisa ser um exemplo mesmo. De insistir, de perseverar, de dar passos firmes, mesmo diante de qualquer dificuldade, gente. Não desanime. Se você está passando por qualquer situação, não desanime. Se anime em Cristo. Ele pode nos fortalecer. Se a gente se chega, cada vez que a gente se aproxima de Cristo, as nossas dores vão diminuindo, porque Ele verdadeiramente nos consola. Deixa eu tomar um pouquinho de água. Em 2 Timóteo, mais uma passagem, em 2 Timóteo 1, 6, 14. Segundo Timóteo 1, do 6 ao 14. Fala assim. Por esta razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes, com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Nós, como Paulo estava falando para Timóteo, hoje as Escrituras falam com nós, com a gente, né? Conosco. Nós precisamos reavivar os dons que nós recebemos. E temos que perseverar até o fim. Porque, como diz aqui, Deus não tem nos dado espírito de covardia. Nós não somos mais aqueles covardes. Ele nos deu o espírito de poder. Olha, nós temos poder hoje. Nosso espírito é poderoso. De amor.
Nosso espírito é amoroso e de moderação. Nós não somos mais aqueles loucos que faziam as coisas de qualquer maneira. Nós temos o Espírito de Deus aqui que nos fortalece, que nos faz ter moderação, não nos deixa ser covarde diante das situações. Nós não nos acovardamos. Nós enfrentamos as situações. Nós não nos envergonhamos do Evangelho de Jesus, porque Ele nos trouxe a luz. Ele nos deu a vida e nos deu a imortalidade. Nós somos eternos e junto de Deus. Já pensou? Nós vamos passar a nossa eternidade com Deus. Olha que maravilhoso. Olha quantas bênçãos. Nos deu a luz, nos deu vida porque estávamos mortos. E nós nem sabíamos que estávamos mortos. E ainda nos faz imortais para morarmos juntos dele. Porque imortais nós somos, né? Nós somos eternos. Mas onde nós vamos passar a nossa eternidade? Quando nós confiamos, nós acreditamos e damos passos em direção ao que Deus nos fala, nós damos passos para a moradia junto com Deus. Nós precisamos, para isso, manter o padrão da sã doutrina com fé e com amor. As coisas do mundo não vão dar tréguas para a nossa prática do cristianismo. Nós não vamos ter nada a nosso favor quando nós quisermos ser cristãos no mundo. Por isso, precisamos estar em comunhão com pessoas que compactuam a mesma fé. Olha nós hoje aqui, juntas, investindo tempo, que é algo tão sagrado, né? Hoje em dia é tão difícil. Você tinha uma reunião de TCC, né? Quantas outras mulheres deixaram os afazeres? Porque nós, como mulheres, nós temos o tempo todo coisa para fazer. Então, nós investimos tempo para estarmos juntas. Nós investimos dinheiro, nós tivemos que pagar para estarmos aqui. Porque tem comida, tem os gastos, né? Que um evento desse. Então, nós tivemos que investir. Sair do nosso quentinho, embaixo das cobertas, né? Das nossas séries, quem acompanha séries de TV, para estarmos aqui juntas, nos fortalecendo. Sabíamos que o que íamos ouvir aqui, que seriam as coisas de Deus. Então, nós vamos nos animando. Quando nós nos propomos a estar aqui juntas, né? Porque nós sabíamos que nós íamos ser animadas, motivadas, que nós iríamos ter comunhão, poderíamos falar. A gente tem muitas conversas quando nós estamos aqui, porque nós temos tempo. A gente vai sabendo do problema de um, das conquistas das outras, a gente se alegra, a gente ri um monte junto, a gente faz joguinho, coisa que a gente não faz no nosso dia a dia, mas também choramos juntos. Às vezes a gente fica sabendo de problemas, fala, meu Deus, eu nem sabia que você passava por isso. E a gente, às vezes, a gente vira confidentes, nos tornamos amigas de pessoas que a gente nunca viu na vida. Nos encontramos, trocamos os números, né, o WhatsApp, e assim vamos conversando, recebemos daí em nossas casas, né? Esses tempos veio uma amiga nossa que nós conhecemos num evento desse, apareceu em casa, fazia 10 anos que a gente tinha alguns estudos juntos, e ela foi para Londrina nos conhecer a nossa congregação, e foi maravilhoso ter ela lá com a gente. Parecia que a gente se conhecia a vida toda. E a gente mais se conhece por WhatsApp, por comentários que a gente faz uma com a outra, nas publicações. É isso que nós viemos aqui. Nós estamos investindo nosso tempo porque nós queremos ser motivadas. Nós queremos aqui receber palavras que nos ajude a sair daqui com força, que nos ajude a ir lá fora e ter força para encarar aquela dificuldade, aquela alegria, mas ser contagiante na palavra de Deus. A gente sai daqui com muitos planos. Eu vou fazer isso porque eu vi lá que a irmã me contou que lá na cidade dela tem dado certo. Ela fazer esse tipo de ação.
na igreja. Isso tem chamado visitantes. Então, a gente vai compartilhando nossas informações, as ideias, nossos planos. Isso é tão gostoso. Nós não temos tempo mais para isso. E hoje nós estamos aqui investindo tempo em conhecer um pouquinho mais das Escrituras, em ouvir um pouquinho mais das Escrituras. Isso é uma coisa tão boa, gente. Olha, isso é crescimento. Quantas mais poderiam estar aqui? Não é mesmo? Mas nós estamos. E nós vamos falar para aquelas que não puderam estar por algum motivo. Nós vamos lá comunicar. Nós vamos lá ser aquelas que vamos animar, que vamos inspirar mais aquelas pessoas. Porque às vezes está passando por algum problema, alguma situação que não pôde estar aqui. Mas nós vamos lá transmitir a palavra para aquelas pessoas. Jesus Cristo é aquele que pode nos orientar de como enfrentar as nossas dificuldades. Pois nós sabemos como Cristo sofreu aqui na terra, né? Ele sofreu tanto. Ele não queria sofrer. Cristo não queria passar por aquele sofrimento. Ele pede para Deus, se possível, afastar aquele cálice dele. Deus nem responde. Ele nem teve resposta de Deus. Ele precisava passar por aquilo. E ele passou. Ele não murmurou. Ele simplesmente passou. Por que ele passou? Os olhos dele estavam aqui. Ele não podia ficar olhando o sofrimento que ele ia ter ali, senão ele desistia. Se ele ficasse com o olhar fixo só no sofrimento, ele não passaria. Ele não se entregaria. Mas o olhar dele estava lá, em Deus. Ele sabia, meu Pai está comigo, as promessas dele vão se cumprir. Então ele foi. Ele teve aquela morte sofrida. Por quê? Ele sabia que junto de Deus era lá que era o lugar dele. Aqui ele veio para sofrer mesmo. Se nós encararmos isso, esse mundo é sofrimento, gente. Desde que Adão e Eva pecaram, você pode ler lá nas Escrituras, não teve momentos mais assim que não houve sofrimento. Todos os livros mostram sofrimento. Não era para ter. Mas como veio o pecado nos faz sofrer. Mas nós temos a boa nova. Nós podemos passar por este mundo sofrendo, mas esperançosa, felizes, o nosso coração alegre, nosso coração voltado. O maior exemplo que nós temos é Jesus. Ele queria passar por sofrimento. Quem quer passar por sofrimento? Nem Jesus. Mas ele passou. E assim nós queremos passar por sofrimento? Crendos, que eu não quero nunca. Mas tem sofrimento que a gente passa, que nós causamos. São por razão de nossas más escolhas, nossos pecados, ou situações que nós, plantamos aquela situação lá. E daí, a gente até passa, você, eu entendo que eu estou passando. Muitas vezes a gente consegue entender, eu estou passando isso porque eu fiz aquilo, passo até com mais ânimo. Mas o sofrimento, igual Jesus teve, ele não tinha culpa nenhuma naquele sofrimento. Ele ia sofrer por sofrer. Ele não tinha feito nada. Um homem justo, amoroso, consolador, ia sofrer por nós. Nós que nem existíamos ainda. Ele já estava lá sofrendo por nós. Para que nós hoje pudéssemos olhar para a cruz dele e ver, vale a pena. Mesmo, acho que nenhuma aqui teve sofrimento igual de Jesus e nem viu nenhum sofrimento igual de Jesus, né? Mas os nossos sofrimentos são válidos. Jesus vê os nossos sofrimentos. Mas o consolo que ele nos dá é para falar para nós, meninas, não fiquem só encarando o sofrimento, senão desanima. Olhem para cá, olhem para onde vocês estão caminhando. Lá não tem dor. Lá não tem sofrimento. Lá não tem lágrimas. Já pensou que como eu devo querer ir para esse lugar? Como nós devemos
querer ardentemente ir logo. Né? Ser como o Paulo. Eu quero ir logo, né? Eu acho que eu não devo ir porque tem muitas pessoas ainda que têm que falar da palavra de Deus. Um dia eu falei para o irmão assim, podia Jesus voltar logo, né? Ele, com muita sabedoria, falou assim, não é assim. E as pessoas que ainda não creram? Jesus é misericordioso, Deus tem misericórdia desses ainda. Ele está esperando que mais pessoas se convertam. E eu já querendo, né? Porque eu estava bem naqueles dias, estava toda espiritualzona. E mas se Jesus voltar agora, eu vou, né? Agora eu não estou bem. Porque tem aqueles momentos, né, que a gente está bem. Eu falei, meu Deus, Jesus podia voltar nesse momento que eu estou bem. Hoje eu estou com certeza mesmo. Né? Hoje eu estou firme aqui. Daí ele falou assim, não, eu estava pensando em mim, né? Os outros, se não for, né? Eu estou indo. Daí a pessoa com sabedoria falou, não. Eu fiquei, puxa vida, né? Que sabedoria, precisa aprender isso. E sempre quando eu penso ou ouço, eu repito essas palavras do irmão. Falo, olha, Jesus ainda não voltou por misericórdia das pessoas, né? Então, gente, Deus não tem prazer no meu sofrimento. Deus não quer que eu sofra neste mundo. Mas quando Deus permite o meu sofrimento, Ele acredita que eu vou sair mais forte desse sofrimento. Então, o sofrimento que Deus permite na minha vida não é só porque Ele permite, vai sofrer sim. Não, porque Ele sabe que eu vou suportar aquele sofrimento e vou sair mais forte daquilo. Porque vai vir, é como se fosse um jogo aqui, né? Passei essa fase, vou aqui. Me dá um respiro, porque eu ganhei força. Porque logo aqui eu vou enfrentar outras dificuldades. E aqui eu vou ter um respiro. Aqui eu enfrento dificuldade. E assim vai ser até nosso encontro com Jesus. A minha mãe, quando a gente estava passando por dificuldade, ela falava assim para a gente, era um meio dela consolar a gente, ela falava assim, não fica assim, um dia vocês vão poder rir dessa situação, vão fazer até piada. Gente, aquilo dava uma... Sabe, ei, mãe, só nem entende do sofrimento, só não sabe o que está passando aqui dentro. Isso aqui nunca vai ter fim. Isso aqui eu vou morrer com esse sofrimento aqui. Mãe, só não entende do meu sofrimento. Mas a velhinha era sabidinha. Ela era sábia, pela idade, né? Ela sabia do que estava falando. E passava mesmo. Nós passamos por dificuldade que a gente achava, nunca isso aqui vai ter solução. Isso aqui nunca vai ser solucionado. E hoje a gente até ri da situação. Minha mãe tinha razão, ela sabia consolar. Passou, aquelas dores, ficou lá no passado. Nem tempo, a gente já está juntas, já estamos bem, está tudo tranquilo. Nunca imaginei isso. Então, as coisas, o sofrimento, a gente sofre, é verdadeiro. Mas acredite, vai passar. Vai passar. Se não passar aqui nessa terra, nós vamos ter o céu. Eu preciso encher meu coração com Deus. Me focar no invisível. O mundo perfeito não é aqui na terra. Eu preciso olhar meu coração, me envolver com Deus numa vida de oração, de adoração e de gratidão. Deus quer que eu aprenda a olhar as coisas com um olhar na eternidade. Olhar espiritual. Se eu tiver esse olhar, eu não vou me apegar às coisas dessa terra. Eu vou conseguir ter ânimo. Eu vou encher o meu coração. Eu vou ter ânimo, eu vou ter paz e vou ter alegria. Sabe aquela paz em Cristo? É isso que eu vou conseguir ter. Que Deus nos abençoe a continuar firmes neste caminho para o céu. Que nós possamos ser estimuladoras umas das outras e levar essa palavra para aquelas que ainda não conhecem. Ser o bom perfume daquelas que estão perto de nós, daquelas pessoas que ainda não conhecem Deus. Que elas possam ver em nossas vidas algo diferente e que cause curiosidade.
para que ela possa vir também, querer conhecer esse Deus maravilhoso. As nossas atitudes falam muito mais que nossas palavras. Então, que a gente possa ter atitudes que agradam a Deus, que confirme as nossas palavras de entrega, quando nós nos entregamos a Deus. Que nós possamos ser igual Paulo. Um dia, as pessoas se lembrem de nós. Falam, olha, aquela pessoa lá, ela era firme com Deus. Ela era uma irmã fiel. Ela enfrentava as dificuldades, mas ela enfrentava de um modo diferente. Ela tinha ânimo. Ela conseguia olhar para a eternidade. Ela, mesmo no sofrimento, ela animava os outros, como Paulo fazia. Que nós possamos ser essas mulheres.